Olá pessoal, prazer. Meu nome é Evandro Soares. Desde já te agradeço por estar nos acompanhando aqui através dessa rede de comunicação e que Deus possa sempre estar nos instruindo através da Bíblia, claro que é um método ao qual usado, o principal método usado para esse canal, e também a comunhão com Deus através da oração e também do congregar. Bom, nesse vídeo eu quero discutir mais a respeito de maldade, a respeito de vontade de pecar, a respeito de injustiça, de condenação, de misericórdia. Por fim, vamos habituar a respeito desse assunto e com alguns pontos necessários para que possamos identificar que os erros simplesmente estão em nós, está nas nossas vontades, está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, porque nós temos somos o herdeiro desses tipos de erro, tá ok? Então vamos discutir através do pequeno método de slide. Desde já eu já peço desculpa pela minha limitação de espaço, tempo, pela minha gesticulação aqui, mas acima de tudo a intenção do vídeo é mais não somente informar, mas sim influenciar as pessoas a vencer, e é claro, como mencionei, através do método bíblico. Vamos lá. Bom pessoal, simplificando nessa imagem que está na tela, primeiramente quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a declaração exata do Deus Todo-Poderoso, onisciente e também onipresente. E este Deus, ele simplesmente não se envolve em tipos de pecado e corrupção para simplesmente ser Deus, né? Tudo o que foi necessário acerca de sacrifício, acerca de obediência, já foi feito através de Cristo. Então, segundo a tela aí, quando você lê a Bíblia, esse Deus, o divino, né, a primeira classificação, se é que se pode dizer quando vai estudar Deus, né, se é que pode dar esse tipo de metodologia para ter um alcance a respeito do assunto, esse Deus, ele é divino, divino ou único, o suficiente, tá? E a respeito desse aspecto do divino, pelo menos duas, não é distinções, mas pelo menos, nem qualidades, mas pelo menos são aspectos que definem esse divino, né? Se é santo e eterno, né? O que é o Deus santo? O santo, ele não pode se misturar com a corrupção, ele é santo. Algumas declarações bíblicas vão alertar que a aparência dessa santidade de Deus, ela é incolor, ela é muitas vezes branca, ou seja, nada pode sujar a santidade de Deus, nada pode atrair, nada pode corromper a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela é justa, ela é limpa, ela é pura. Tanto é que essas classificações que eu estou dando aqui a respeito de tentar definir o que é santidade é muito pouco. A santidade de Deus é intocável, né? O pecado não pode atingir, a corrupção não pode atingir, a condenação não pode atingir. A santidade de Deus, ela é justa, ela é não simplesmente controlado pelas vontades humanas. A vontade de Deus, a santidade de Deus, ela é pura, ela é limpa. E dentro, né, depois da santidade vem aí o eterno, né? Deus eterno quer dizer que ele não simplesmente sustenta o nosso tempo ao qual nós vivemos, no espaço ao qual nós existimos. Ele vive além disso, fora disso. Tem o tempo, tem a eternidade. Deus vive fora desses dois aspectos que eu mencionei aqui. Então Deus, ele está enxergando tudo da maneira ao qual somente ele vê. Não é limitado ao espaço e tempo ao qual nós temos e somos. É por isso que nós temos que fazer pedidos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É por isso que se classifica aí, nesse caso, o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, fazendo menção também da onipresença, que ele pode estar no presente, no passado, no futuro ao mesmo tempo. Ele enxerga isso tudo de uma maneira muito complexa a nossa limitação. É por isso que sempre estamos tendo que confiar em alguém, sempre queremos fazer pedidos, sempre queremos fazer o clamor, fazer petições, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Esse desejo Deus não tem, né? O desejo de pedir, o desejo de declarar, né? O desejo de querer resolver o problema. Essa vontade, sabe aquela expressão de assustar Deus, impressionar Deus? É meio complexo entender isso, porque você não consegue impressionar
tentar complicar Deus, complicar a obra de Deus. Simplesmente Deus, ele sabe de todas as coisas. Sabe aquela afeição que quando você recebe uma notícia que impacta você, uma notícia que até te assusta, muitas vezes provoca até alguns calafrios, nervosismo, confusão e até desmaios, enfim. Esse susto você não verá em Deus, porque Deus está vivendo além do tempo, ele vive além da eternidade, tanto é que ele criou o tempo e a eternidade, e por ele ter criado, ele tem que estar vivendo fora disso. Bom, pois bem, pelo menos um pouquinho de raciocínio aqui para o foco do vídeo. Depois disso, né, dessa classificação de divino, de eterno e santo, você terá o Deus que tem todo o poder, que é a onipotência dele, e principalmente a justiça, né? O nosso Deus, ele é justo. É por isso que, por causa da nossa limitação de espaço e tempo, nós nos complicamos dentro dos nossos erros e das nossas limitações. É porque nós não conseguimos ser justos perante Deus por causa da corrupção que existe nas nossas vontades, sentimentos e emoções. O ato do erro, o ato de destronar a verdade, ela está baseado nas nossas limitações de espaço e tempo. É por isso que a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é plena. Você não verá Deus fazendo justiça para a pessoa ao qual fica totalmente injusto para outra pessoa que está buscando a Deus. Deus honrando a pessoa ao qual não ora, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a congregação, com a Bíblia. Deus, a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é plena. É muito pouco dizer que é uma balança, que equilibra. É muito pouco, apesar de ser isso, mas é muito pouco esse tipo de dedução. A justiça de Deus é simplesmente plena, ela é perfeita. E onde que está baseado todas essas características ao qual eu mencionei? Totalmente em Cristo. É somente em Cristo que está a revelação da santidade, a revelação da eternidade, a revelação do poder e a revelação acerca da justiça de Deus. E repare que depois de todos esses aspectos é que Deus se revela através do amor. E olhe que no ato da criação de Deus, o amor dele não se envolve ali, porque o que é mais atraente ali para divulgar a respeito da obra, da criação de Deus, é o poder, né? Porque Deus, ele faz a terra, ele faz o homem, ele faz todos aqueles requisitos ao qual o homem foi feito para se alimentar, para ser sustentado. Tudo isso Deus faz para que ele reine, né? Deus, ele faz a criação, ele faz o homem, faz a companheira, a mulher, simplesmente para que ele reine, que Deus reine. É claro que essas obras não definem que Deus precise desse ato criacional para ele ser Deus. Deus, ele é Deus. A composição eterno é muito simples de definição, porque Deus, ele não tem início e nem fim, simplesmente ele é. Ele não foi, ele não vai ser, simplesmente ele é. A respeito da nossa combinação de corpo, alma e espírito, se é que pode-se dizer nesses três aspectos, porque muitas vezes, né, principalmente a linguagem greco-romana, vai ter um pouquinho de confusão se a composição do corpo, alma e espírito seja um só, ou espírito e corpo seja outro, e por fim. Mas a composição disso, independente desse tipo de classificação de ser triconomia ou diconomia, enfim, mas a vontade de pecar, ela está baseado na herança da nossa carne, da nossa vontade. Não tem como ser justo perante Deus. Não tem como, porque a nossa vontade, mesmo com a linha de raciocínio, de herdade de Adão e Eva, do compromisso de estar sempre comprometido com o erro, sempre vai existir em nós o compromisso de errar. Sempre terá a vontade de pecar. Bom, a combinação disso daí, você vê aí no critério na tela,
Gênesis 6, na verdade Gênesis tem ali todo o ato criacional ao qual Deus faz, e Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e depois que nasce os filhos de Adão e Eva, ficam à imagem e semelhança do próprio Adão. Então ali você não vê mais a declaração de que Deus está fazendo a imagem e semelhança dele, mas sim a imagem e semelhança de Adão. Então ali você já percebe que todo compromisso de pecado não está mais baseado no ato criacional, e sim em Adão. Em Adão está aquela base de compromisso com o erro, o compromisso com o engano. Por isso que nós herdamos isso, o ato de querer errar, o ato de querer simplesmente não de se sacrificar a errar, mas sim a vontade livre de pecar, a vontade livre de querer fazer o mal. Bom, pois bem, na semelhança em pecado, pelo menos, deixa eu citar pelo menos 2 versículos que está mencionado aí. Gênesis 8, versículo 21, que diz o seguinte: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau e o desígnio último do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Aqui a menção de que o homem está sempre pecando. E isso é a menção de antes do dilúvio, né? Toda aquela ideia do dilúvio exterminar com a raça humana e salvando pelo menos um casal e os filhos e também os companheiros, as companheiras de seus filhos, dá-se a entender de que o pecado sempre existiu, até antes do dilúvio. Sempre existiu a vontade humana de estar querendo pecar. Sempre existiu. Passando adiante, através de Tiago 3,9, que vai falar sobre a língua, né? A mesma capacidade humana que se tem de abençoar as pessoas, de abençoar aqueles que estão próximos, há também a capacidade de fazer o mal. Então, na pessoa, mesmo que ela tenha a identificação de querer fazer o bem, de querer fazer algo proveitoso em benefício para ela mesma, mas esse algo proveitoso, esse desígnio de querer fazer o bem, ela está querendo um benefício a respeito de viver na maldade. Mesmo que se tenha projetos sociais legais, que se envolva com aquilo que se faz bem, mas mesmo assim, esse ato de querer fazer o bem está cheio de maldade. Pode até perceber de que quando uma pessoa está ajudando outra, ela está ajudando por causa do benefício para ela mesma. Se eu estou ajudando uma pessoa, eu estou ajudando porque eu quero me sentir bem, porque eu quero me fazer o bem, então eu tenho um benefício disso. Então é por isso que eu estou ajudando a outra pessoa. Então, por causa disso, o ego humano ele vai estar sempre trabalhando no egocentrismo, onde está baseado o sacrifício de estar pecando, o sacrifício de não de fugir disso, mas sim de estar vivendo querendo errar, querendo permanecer em maldade. Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É uma pergunta. Fazendo uma ponte de ligação para Eclesiastes 9, versículo 3, diz o seguinte: Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Todo sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Aqui Salomão, ele está em um contraste aqui, em que ele pertence à família real, ele está envolvido com um tipo de povo ao qual se tenha as fronteiras muito bem equipadas, ao qual se tem negociações com várias outras tipos de povos, inclusive declarados de forte militarmente, forte em alimentação, em colheita. Aqui Salomão está em uma mordomia da família real, né, onde tudo está submisso a ele, as pessoas obedecem. Ele poderia ter, nesse caso, nessa época, as mulheres que ele queria. As pessoas tinham aquela curiosidade de conhecer Salomão, e Salomão, mesmo sabendo disso, tendo essas negociações a respeito de plantação, a respeito de colheita, a respeito até negociações de armas, negociações de carros, de ferro,
mesmo assim, mesmo que ele estando bem sucedido e trazendo essa bem-sucessão para as pessoas que estavam à volta deles, ele percebia que o erro está na pessoa, né? Todos estavam errando, tudo debaixo do sol se constitui no erro humano. A construção da humanidade é feita no erro humano. Quando ele se baseava naquela negociação do qual ele estava fazendo alianças entre casamentos, entre festas, entre celebrações, entre sacrifícios, entre ofertas, até nisso estava ocorrendo a vontade de errar, a vontade de pecar. E se tratando disso, Jesus também fala a respeito dessa vontade de estar no coração humano. Marcos 7, a partir do versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui Jesus dizendo, não que Jesus precisasse comprovar isso através da vida das pessoas que estavam ali com essa sujeição de critério de pergunta, mas simplesmente no testemunho dele, ele declarava de que ele era o perfeito, né? O justo, o divino era ele, era o próprio Jesus. Jesus dizia, eu sou o divino, o justo, aquele que não erra, mas eu estou aqui declarando que eu mesmo se fazendo de maldito, se fazendo de condenado, eu não participo com vocês através dessa vontade de pecar. É por isso que Jesus nunca pecou, mesmo vivendo no meio do pecado, ele nunca pecou, porque a vontade humana de pecado está simplesmente nas pessoas, não na divindade, não naquela constituição que interpretamos ser Deus, sabe? Nós imaginamos um Deus tão limitado aos nossos pedidos que nós queremos que Deus realize os nossos pedidos de acordo com a nossa vontade. Jesus está dizendo que até mesmo nas suas petições, no seu conviver com a sociedade, com as pessoas, você vai viver errando. Aqui cabe lembrar de que não há desculpas de que é a sociedade que está moldando as pessoas, é a sociopatia, né, que está trazendo confusão para os modelos de planejamento, para os modelos de objetivos humanos. Simplesmente nada disso. A culpa não é da sociedade, a culpa não é simplesmente da comunidade, a culpa é do ser humano, a culpa é da pessoa, é a pessoa que tem vontade de pecar, a pessoa que tem vontade de errar. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não tem como você estar buscando a Deus por causa das suas limitações de pecado. O pecado sempre vai te levar à condenação. O pecado sempre vai te levar para o inferno. O pecado sempre te levará para o juízo que procederá para o inferno, para a condenação. Sempre, sempre. A sua vontade de pecar não tem a vontade de querer Deus. Você vai estar querendo sempre estar distante de Deus. A vontade humana, a vontade da pele, a vontade da carne, ela vai sempre estar querendo participar do processo de condenação. Sempre vai querer estar errando. Bom, complementando, a carta de Paulo aos Romanos também, no capítulo 3, o mesmo capítulo, no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Não há, sabe aquela pessoa que você vê como uma referência de que prega bem, de que fala bem, de que é justa, de que é misericordiosa, que santificaram até essas pessoas, né, para que se pudesse ter o exemplo de santificação. Nenhuma pessoa foi encontrada como justa, mesmo essas pessoas santificadas através da religião e através dos limites de regiões ao qual se precisava constituir um processo de idolatria. Nenhuma pessoa faz parte de ser justo perante Deus. Não tem como fazer parte disso, porque a vontade de pecar, ela está na pessoa. Mesmo que você tenha essa referência, olha, mas aquela pessoa anda tão certinho, aquela pessoa ora bem, aquela pessoa busca Deus, aquela pessoa, mesmo assim, essa pessoa, ela está sempre a cativo de erro, sempre está querendo errar. Cabe lembrar aqui que é por isso que não podemos esperançar, né, ter esperança
nas pessoas, porque as pessoas elas têm limitações de espaço e tempo, então elas passam por dificuldade, passam por conflitos, passam por confrontos, é por isso que elas erram. Então muitas vezes as pessoas erram com você, não muitas vezes que elas queiram, mas é por causa da limitação delas, né? Elas passam conflitos e de repente ela pode soltar uma palavra que você não goste ou citar uma situação ao qual você não se situou bem, não o agradou ao ponto de desejar estar na companhia dela. E por fim, o ato do erro vai estar sempre na pessoa, e nessa pessoa vai estar sempre unida com a comunidade e com a sociedade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Através do pecado nós estamos constituídos do salário que é a morte, e o salário que é a morte está sendo direcionado, procedido somente para a condenação. Bom, mas então não tenho nada a ver com isso, então eu não consigo ser salvo, eu não consigo ter salvação, eu não consigo fazer algo. Bom, em linha de raciocínio bem complexa, isso é verdade. Você não consegue, você só consegue olhar para Cristo através de Deus. É Deus que traz Cristo até você, e é através de Cristo é que você se achegue a Deus. A menção aqui de João 6,40 é de que as pessoas estavam tentando prosseguir algum tipo de religião para ir de encontro a Jesus. Colocava metas em Jesus, as pessoas colocavam objetivos religiosos em Jesus e perguntando até quem é o pão do céu, perguntando até de Moisés, de Elias, perguntando se viria o pão do céu, se o maná estava no meio deles, e Jesus estava dizendo de que o pão do céu, o Cristo, o Deus revelado estava na frente deles e eles não estavam enxergando. A religiosidade, os compassos ao qual se faz cargo para se pretender a religião, que se torna pesado, que para eu seguir um certo tipo de religião, eu tenho que pegar um fardo, eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, aquilo. Para seguir Jesus, ele simplesmente quer o coração. E é esse coração que ele troca, segundo a menção que Ezequiel faz. É ele que troca o coração, mesmo que seja de pedra, e coloca coração de carne. É Deus é quem faz isso. Você, eu, não temos essa capacidade de se salvar. Nós não temos essa capacidade simplesmente de fazer o bem através do nosso benefício. Nós fazemos o bem através da maldade ao qual nós somos. Então, para ser salvos, nós não temos capacidade de fazer isso. Isso só é feito através de Cristo. E como que a obra de Deus é feita através de Cristo? Pelo menos duas palavras: misericórdia e graça. A misericórdia é tirar a pessoa do processo de condenação, que é isso que nós estamos sempre sendo direcionados, é para a condenação, por causa da nossa pele, do nosso ato de pecar. Então a misericórdia de Deus é nos tirar desse processo de condenação. É aí que vem a graça de Deus, que é dar céu para a pessoa, salvar a pessoa. E tudo isso não é através da religiosidade, tudo isso não é através de um mandatário, de um autoritarismo. Tudo isso somente é feito através de Cristo. A obra da cruz foi o suficiente para que nós pudéssemos ser salvos. As nossas obras, as nossas vontades, nunca, nem que você congregue nas melhores igrejas, nem que a igreja ao qual você congregue tenha 10 mil membros, 5 membros, 10 membros, 20 mil membros, milhões de membros, mas a salvação ela é feita somente através de Cristo. Não há outro método de salvação. E se tratando até disso, até a menção aí que está aí na tela, João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada se pode fazer. Sem Jesus nada pode fazer. Então, aquela colocação de que depende de um esforço seu para estar sendo salvo, esse esforço ela está baseado na constituição, na herdade de pecado que você tem.
O processo de salvação, ela só está somente em Cristo. É em Cristo que é apresentado a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. É somente em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, aqui, olha só, a colocação. Não tem como ser salvo se não for através de Cristo. E não tem como se chegar a Deus se não for através de Cristo. E quem se achega até Cristo é Deus, é quem leva a pessoa. Não tem como sair todo o âmbito bíblico, toda a histórica bíblica, ela é baseada na salvação em Cristo Jesus. Não tem como sair disso para um processo de idolatria, de santificação. Não tem como. É somente através de Cristo. Sem Cristo nada podeis fazer. E é através de Cristo que nós encontramos o sustento. O nosso sustento, toda a nossa consciência, ela vem de Deus. Bom, prazer. Meu nome é Evandro Soares. Inclusive, esse vídeo, que tem o nome de Depravação Total, tem mais 2 vídeos aqui que complementam esse ao qual você está assistindo. Assim que você terminar esse, vai lá, eu vou deixar a playlist aqui. E também esses 2 vídeos que complementarão esse vídeo a respeito de maldade, a respeito de erro e do ato de pecar. E por fim, obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e confere a sua inscrição. Se inscreva nesse canal para influenciar mais conteúdos como esses e até melhores. Até mais e tchau!